Olá, reconciliados! Sejam muito bem-vindos a mais um Reconcast, o podcast da nossa querida Catedral da Reconciliação. Como vocês já sabem, mas de costume, o meu nome é Adri e hoje nós estamos aqui numa mesa muito especial, com uma convidada muito especial para conversarmos com a gente hoje. Antes de a gente começar, eu faço a introdução sobre quem é que nós estaremos conversando aqui. Hoje nós temos a honra de receber uma grande referência para a igreja brasileira. Ela é esposa de Ian, mãe de Tim, John e Hudson. Tem duas noras maravilhosas, Cíntia e Renata. Além disso, é avó de na verdade, quatro netos lindos. Cecília, Mateus, Gabriel e Alice, que nasceu recentemente. E atualmente ela atua como pastora na Igreja 61. Também é coordenadora nacional do projeto Mulheres de Visão, uma verdadeira mulher de Deus, cheia de valores e incrível visão de reino. Pastora Cimeia, seja muito bem-vinda ao Reconcast. Adriane, para mim é um privilégio estar aqui com você e com vocês da, do Da Recon, Reconcast, aham. né, e da Recon. E eu sei que é uma bênção a gente poder comunicar e testemunhar o que Deus faz em nossas vidas. Muito obrigada pelo convite. Amém. A gente que fica muito feliz de a senhora ter aceitado. Dom Ivan, desde que a gente começou, falou que seria muito especial a gente conversar com a senhora. E a gente estava conversando aqui, gente, agora há pouco, antes de a gente começar, e eu queria falar só algumas curiosidades para vocês entenderem o quanto esse podcast é privilegiado de receber a pastora Cimeia. Ela fundou o Ministério de Jovens da Trindade. Em que ano mesmo, pastora Cimeia? Foi em 1976, né? Uhum, Quando eu fui confirmada em janeiro de 76. uhum. Eu estava olhando poucos dias atrás o meu certificado de De confirmação membresia, de assim, da igreja. membresia. Uhum. E aí, quando eu vi, tinha muitos jovens que entravam, saíam, mas alguns não tinham compromisso. Então, aí eu falei com Paulo Garcia na época, né? Não era Dom Paulo ainda. Aham, E aí eu perguntei, pastor, tem tantos jovens circulando aqui, vamos começar um grupo de jovens, né? aham, E aí foi quando ele disse, então vamos. Aí eu fiquei na porta da igreja, aham. convidando para o próximo domingo o encontro de jovens lá. Sim. E no primeiro dia compareceram 40 jovens. Caramba, que Foi massa. muito lindo. E eu tenho certeza que o que a gente vive hoje é muito fruto disso, porque foi através desse Ministério de Jovens que Sim, Paulinha chegou, Dom Ivan isso, chegou, isso. Uli também na época, não foi? Sim, sim. Então, é uma honra estar conversando com a senhora de verdade e entender o que é que o senhor fez aí ao longo da sua história, que a gente quer aprender Amém, bastante hoje aqui sobre isso. amém. Simbora começar? Vamos embora. Então, hoje a senhora é uma grande referência como pastora, mas eu queria saber como é que foi o início desse seu ministério, como é que a senhora recebeu o chamado do Senhor para se tornar uma pastora. É, eu estava bem habituada a trabalhar com crianças e adolescentes, desde o meu casamento, sempre foi bem definido meu papel na fundação das igrejas, como aquela que trabalhava com crianças e com jovens. E aí, aos poucos, a gente vai se envolvendo, e um dia o bispo me chamou, na época, Dom né? Paulo, Não, esse era o Dom Clovis. certo. Então aí ele me chamou e disse: Simé, você faz tudo numa igreja. Você prega, você fala, você ministra, você só não faz casar e celebrar a comunhão. Você precisa ser uma pastora. Na hora foi um choque para mim, Uhum. sabe? Porque eu não pensava em ser, realmente não tinha essa noção. Mas eu saí dali incomodada porque foi o bispo. Sim, Então, uma autoridade, né? autoridade, né? Uhum. E eu comecei a orar. E realmente, no seminário, eu tinha visto alguns comentários sobre o ministério feminino, e eu percebi assim que a mulher sempre ela faz o trabalho mais pesado. Geralmente é ela que inicia os trabalhos, ela vai para uma comunidade, ela é uma missionária pioneira, mas não tinha muito, não era valorizada, Sim, não é? E eu não queria participar de nenhum movimento feminista, mas eu sim, queria ouvir a voz de Deus, né? amém. E aí eu
eu disse, Senhor, está nas tuas mãos, não é? Eu não penso em ser. Mas um dia eu fui para uma ordenação de Uhum. mulher, lá no sul do Brasil. Qual foi a E igreja? a nossa igreja Nossa era a igreja igreja anglicana, anglicana. né? E eu acho que foi bem intencional isso do bispo, sabe? Acho Ele que ele lhe enviou queria para me assistir. inspirar, não é? Que massa. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava na ordenação e eu percebi, assim, que a, a pessoa que estava sendo ordenada não tinha a mesma linha que eu tinha, né? Então, na hora que eu vi algumas coisas, o Senhor tocou no meu coração e disse: é ali que eu quero você, sabe? Amém. Fazendo diferença. E eu voltei e comecei a orar. E aí eu disse ao meu marido, né? Eu acho que Deus está me chamando. E sabe o que que ele disse? Ah. Só por cima do meu cadáver. Caramba, foi mesmo. Ele ficou assustado, então, Assustado. primeiramente, assim. É, e aí eu comecei a orar, eu disse, Senhor, Ele é pastor também, né? Isso? ele é Sim. pastor. Nessa época ele estava se preparando, né, Uhum. ele já era pastor, ele 4 anos antes de mim. Então aí, quando ouvi aquilo, eu digo, bom, Ele falou, se ele então, né? falou isso, então eu tenho que esperar, eu tenho que aguardar, porque nenhum casamento ele pode ser negligenciado por causa de um chamado. Não, Amém. porque a primeira coisa é o casamento, o primeiro chamado é o casamento, né? Amém. Então aí eu fui convidada para falar sobre ordenação feminina no seminário, num congresso de evangelização que houve no Centro de Convenções. E Sim. quem me convidou foi uma pessoa muito tradicional e bem anti-ordenação feminina. E eu disse, eu vou entrar numa cova de leões agora. Todo mundo do Mas, contra, mas o senhor tá chamando, então eu vou, mas né? eu aceitei o convite e fui pesquisar Uhum. tudo que existia, até livros em inglês. Como ele é inglês e meu inglês é bem assim, aí eu pedi ajuda a ele, mas eu não percebi que era estratégia de Deus, sabe? E eu comecei a ler os livros com ele, e no final que eu terminei minha fala, aí ele disse assim, bem, pode ir em frente, eu aceito. Aí eu Amém. disse, olha, Deus porque moveu aí, foi a né? prova, né? Então Sim. ele realmente foi a prova. E eu falei no congresso e ele disse na hora, né? Eu estou aqui apoiando minha esposa. Isso para mim foi tudo, sabe? E aí, no final, a esposa do Antônio Elias, que era um pastor bem conhecido no Brasil, ele já é falecido, mas aí ela se levantou e disse: quando você for ordenada, eu quero ser sua secretária. Então, Deus foi trabalhando, Foi um sabe? processo Foi um assim, né? processo. Do chamado lá do bispo até a senhora orar e Isso, tudo mais, até realmente ser ordenada, né? E a é, senhora foi ordenada pela igreja anglicana, pela então. Igreja Anglicana, Amém. em julho de 1900 e... Não, 1990. Foi meu filho caçula, nasceu em janeiro, e em julho eu fui ordenada, julho de 90. Amém. Então Glória já a faz muito Deus. tempo, né? Faz um tempo. Tem muita história para contar. E por É. falar em história para contar, eu queria saber como a senhora, como uma mulher, líder e pastora, quais foram os maiores desafios que a senhora já enfrentou no mundo eclesiástico, no meio eclesiástico? Bem no início, eu acho que foi muito importante para mim enfrentar os desafios da rejeição. Em Eu que acho que sentido? No sentido da comunidade, tanto da comunidade, porque apesar do bispo ser a favor e ele ter me ordenado, mas muitos pastores não aceitavam. até pelo preconceito cultural Até também pelo, aqui no Nordeste e tudo mais, né? alguns pastores nem foram para minha ordenação, como Caramba. sinal de protesto. E assim, graças a Deus, eles não fizeram nenhum protesto publicamente. Eu acho que Uhum, até porque me respeitaram. uhum. Mas, assim, primeiro foi esse preconceito. Segundo, o desafio de não ter perto de mim alguém que já me Já tivesse pudesse passado por isso ou passado isso. por Porque a isso. senhora foi uma das pioneiras aqui a ser Isso, no ordenada como Nordeste. mulher, né? Isso, Sim. isso. E aí, quando você passa
por ser a primeira, uma das primeiras, né? Então você tem muitas questões que você gostaria de conversar com alguém, Sim. né? O relacionamento matrimonial, que são dois pastores dentro da mesma casa, Uhum. apesar deles ter sido sempre o meu líder, mas eu tinha algumas questões agora que eu poderia fazer como pastora, né? Sim. Então, esse desafio da comunhão dentro de casa, também do dia a dia, sabe? Eu acho que naquela época exigia muito da mulher que ela competisse com o homem. Sem querer, mas sim, eram comparadas, né? Os ministérios comparados. E Sim. eu sempre deixei muito claro que era bem diferente. Amém. Entende? Até Não é uma visão igualitarista, né? A Rede Globo foi Uhum. lá em casa e disseram: Eu queria que você fizesse algumas cenas como é o seu dia a dia. Eu fui para pia lavar prato. Uma pastora no dia comum, Eu lavo prato todos casada. os Sim. dias, né? Eu tenho que fazer o alimento dos meus filhos. Aí, mas como é que você faz? Eu digo, olha, não tem lugar melhor para você ser inspirado do que na hora que você está servindo. Amém. Porque você está numa mesa, você está servindo os filhos, você é confrontado, né, a viver o que você prega. Amém. Então, o melhor lugar é dentro de casa, sabe? Aí você não acha que seu marido tem mais tempo? Eu digo, claro, ele tem mais tempo. Eu acho que as mulheres, elas nunca estão Tranquilas, de boa. tranquilas, né? Sempre tem alguma coisa para fazer, né? E Jesus, quando andou aqui na terra, ele sempre chamou as mulheres, né? Sim. Ela estava servindo, mas os diálogos mais profundos de Jesus foi com as mulheres. Sim. A prova é a mulher samaritana, né? Sim. Então, sempre Jesus tratou com muita profundidade os temas dele com as mulheres, sempre foi muito, Amém. muito profundo. Muito profundo. A senhora falou aí sobre como é viver isso dentro de um casamento. E acredito que tenha sido também desafiador, né? Porque vocês acho que tiveram que entender como é que seria essa parceria Sim, de pastorear juntos, né? sim. E como é que foi isso aí durante o tempo? Apesar dele aceitar, porque nós fizemos o trabalho para apresentar naquele encontro, mas tinha a questão da cultura, né? A cultura, ele é mais velho do que eu, 15 anos, né? Uhum, Ele é inglês. uhum, E ele vem de uma época que ele nasceu no finalzinho da guerra. Então, toda essa hum, cultura pós-guerra vem com o inglês daquela geração. sim, E isso foi um desafio dentro de casa, né? Porque eu tinha que entender alguns posicionamentos. E foi muito bom, porque de repente eu comecei a desenvolver o meu talento, meus dons, sem depender dele. amém, E na minha época, a mulher ela era muito dependente do marido sim, e muito dependente emocionalmente. Então eu tive que viajar sozinha, sabe? Malásia, África, Canadá, Estados Unidos. Muitas vezes eu vivia muito assim, durante o ano eu acho que eu fazia 4 viagens internacionais, isso com filhos pequenos. E eles iam com a senhora? Não, Ah, ficavam em ficava em casa. casa. Aham, Esse foi e eu ficava com com eles, eles. E ele apoiando, né? apoiando. Amém. Nisso ele sempre foi 100%, sabe? Não, eu dizia bem, eu recebi um convite para ir para Malásia. Ele faz, vai embora que eu cuido dos meninos. Então, Ai, que maravilha. era outra cultura, é o lado bom, né? Um Aham. lado muito positivo dessa diferença cultural. Que maravilhoso. Eu escutei uma vez uma frase que falava: o casamento nos santifica. E eu acho que é É, exatamente isso, você é. aprender a se doar, né, a serviço do Uhum. outro por estarem na mesma missão. Não é Isso, isso que vocês isso. conseguiram viver É, durante um tempo. é. Amém. E aí, seguindo agora para um outro tópico da nossa conversa, o nosso bispo ele contou que a senhora contou algo muito precioso para ele há uns anos Uhum. atrás. A senhora trouxe para ele uma profecia, profetizou, né, sobre a visão da igreja. A senhora está rindo, a senhora já sabe o que é, né? Eu já imagino. Mas eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque é um tema que eu acredito que o Senhor tem movido dentro da nossa geração. E ele disse que a senhora falou que daqui a uns anos não as placas denominacionais vão importar menos e os relacionamentos vão importar mais.
sim, Isso sobre a unidade da igreja. isso. E a senhora é pioneira em enxergar uma visão do Senhor também sobre a geração do nosso bispo, sobre a nossa geração. E eu queria saber o que é que a senhora consegue enxergar hoje sobre o que é que dificulta ou quais são as maiores barreiras para a igreja brasileira viver essa unidade. Sim. Olha, eu acho que, assim, Deus, ele é um Deus que ele tem estratégias e ferramentas para cada geração. E nesta geração, a sua geração é diferente da minha, porém, a gente consegue enxergar que essa geração ela tem um potencial que a minha não tinha. Uhum. Então, eu acredito muito que Deus, que o Espírito Santo, ele é sempre vitorioso, sempre. Amém. Não importa as barreiras, Uhum. ele sempre tem uma estratégia, sabe? E eu acredito que a minha geração foi base para a geração de vocês. Eu acredito muito. Vocês são Com flechas, certeza. né? Vocês Uhum. são flechas. E hoje eu creio que o grande desafio hoje são as diferenças de geração, sabe? Eu Todas acho lidando ao que mesmo tempo, né, uma com a outra. eu acho que a minha geração precisa abrir as portas para vocês. E as gerações antes da minha, que ainda existem, elas precisam abrir. É, nós temos algumas igrejas, algumas lideranças que são muito tradicionais, Uhum. muito. E não conseguem enxergar, eu entendo, não conseguem enxergar esse mundo de hoje, entende? Sim. Mas eu acredito que Deus, ele é um Deus de renovação. Amém. E ele não só ele renova, como ele também envia, prepara. Eu creio muito que hoje Deus vai usar muito as crianças, sabe? Não sei, mas as crianças elas vão se levantar com uma coragem muito maior do que a minha, sabe? Uhum. E isso é por causa da necessidade. Né? Hoje eu vejo a gente vê o Brasil tão inquieto, né? Sim. Com todas essas novas ideias, mas está sendo estremecido para que a verdade se levante, Sim. entende? É como se fosse um ambiente de trevas onde a luz vai levantar, vai se levantar. Então eu consigo ver realmente Deus trabalhando. Muitas vezes eu estou observando as pessoas, às vezes até em pânico, Sim. tristes, preocupadas, e de repente Deus mostra assim algo que vai ser tremendo, essa Aham. geração que vem com autoridade, com intrepidez, sabe, com novas ideias, sabe, com ousadia, porque vai defender a fé, vai se levantar pela sua fé, Amém. sem medo. Amém. Nós podemos ter medo, mas os jovens não, entende? Agora, essa unidade, ela vem pelo relacionamento. A gente Sim. precisa se relacionar e respeitar, Sim. porque muitas vezes a gente não quer respeitar o como o outro age, se comporta, mas a gente aprende tanto quando a gente entra com humildade, sabe? Uhum. Acho que é uma coisa que nós precisamos pedir diariamente, é essa humildade de Sim. entrar na casa do outro e se alegrar com ele, Sim. sabe? Porque o que importa é o que o Evangelho do Senhor nos traz e não as doutrinas que foram Exatamente, acrescentadas aos longos dos anos, né? certo. E nós nos identificamos pelas doutrinas que são básicas, né? Sim. Nós nos identificamos muito bem. Isso é o que importa. São as linhas que nos unem. E as que nos Sim. separam, a gente tem que abraçar com humildade. Amém. Amém, pastora. E como é que a senhora acha que a gente pode fazer esse movimento de forma prática? O que é que a senhora acha que a gente deve fazer hoje? Olha, hoje eu circulo em muitas igrejas, eu fico Uhum. impressionada. Onde eu chego, eu tenho amigos, né? Eu me sinto numa família. Eu digo assim, eu estou na família 61. Quando eu venho para cá, eu me sinto em casa. Uhum. Eu acho que a gente precisa ajudar aqueles que têm dificuldade, sabe? Independente da denominação. Independente da denominação. Quando você chega para ajudar, eu estava ouvindo um testemunho de um pastor que ele disse que nos Estados Unidos e que as igrejas não se uniam.
Então, quando chegou um novo pastor, as outras igrejas diziam: vai implantar uma igreja junto da minha. A preocupação era como Sim. será a reação da sua igreja. O medo de perder membros, né? Então, esse pastor, quanto mais ele servia, mais a igreja dele crescia. E chegou esse pastor muito carismático, muito conhecido, para implantar uma igreja ali. E Uhum. ele foi lá e conversou com o pastor, chamou o pastor para um Dessa outra café igreja. dessa outra igreja, Aham. chamou esse pastor para uma conversa. E o pastor disse: puxa, será que eu não serei bem-vindo aqui? Será que já é a primeira reação? E quando ele Aham. veio, né? Então esse pastor disse: eu queria saber o que que o senhor precisa para começar a sua igreja aqui. Uau. Aí ele disse: olha, eu não tenho nada, eu só tenho eu e minha família. Aí ele disse: eu vou lhe emprestar Uhum. 200 pessoas para você começar a sua igreja de outra denominação. Sim. E eu vi isso no o testemunho dele no Congresso Aleph, né, lá em Uhum. Natal. Eu fiquei impressionada, porque Amém. você fazer isso com um pastor da mesma denominação, tudo bem. Que é o que Mas acontece, né? é o que Envia de uma igreja acontece, para outra. mas você fazer com outra denominação. Então, o que a gente precisa é quebrar essas barreiras. Amém. A E igreja do Senhor é uma a só. igreja do Senhor é uma só. Então, se eu creio que aquele pastor, aquela igreja tem doutrinas que são fidedignas, né, que estão ali, que vão dar testemunho da fé cristã. Eu gosto muito de uma palavra que Paulo Garcia dizia muito, sabe? Tem pecador demais. A gente Dá para abrir precisa muita igreja, né? abrir muita igreja. Amém. E eu acho interessante também a gente olhar para o ponto de um ponto interessante que é as pessoas são diferentes e elas vão se identificar com igrejas diferentes. Sim, Então, o que a Recon não conseguia alcançar, talvez a família 61 vai conseguir alcançar isso, e vice-versa. Então, acho que é importante a gente trazer essa pluralidade, né, para o isso, corpo e abraçar, como a senhora acabou de isso. falar, né? Então, de forma prática aí para a gente conseguir entender abraçar mais, ter esses É, relacionamentos no que os outros precisam, né? Então, é, talvez prestar um serviço, estar perto e chegar junto, né? isso. Amém. E antes de a gente ir para um próximo tópico que eu queria conversar aqui com a senhora, é essa questão sobre a visão para as crianças, né, dessa próxima geração. A gente tem falado constantemente aqui no Reconcast que as crianças têm algo especial da parte de Deus e a gente tem visto isso assim na prática. E eu queria saber o que é que a senhora acha, qual é a importância do ministério feminino, feminino não, desculpa, ministério Infantil. infantil Uhum. dentro de uma igreja. A criança, você conversa com uma criança, você percebe que ela já tem o coração aberto para Deus. Ela é muito voltada ao sobrenatural. Eu hoje, com 4 netos, eu tenho 2 netos que andam muito comigo, e quando eu estou, quando a gente entra no carro, aí eles dizem logo: vovó, conta uma história. E é Uhum. interessante porque eles querem a história bíblica, sabe? Amém. Que Eles legal. gostam de aventuras, ele O que gosta tem na de. Bíblia é aventura, É né? só aventura. E é muito bom você contar uma aventura que realmente existe, Sim. que ele pode usar naquele mesmo dia, né? Aham. Na sua vida. E eu sempre eu vejo que a gente precisa aproveitar essa fase da infância. Coração aberto, a criança ela tem mais facilidade de entrar na comunhão com Deus, na presença de Deus, do que um adulto. E a gente nunca percebe isso, Não né? percebe. Então a gente não pode dar água com açúcar para as crianças. A Amém. gente tem que dar, sabe, Bíblia, a palavra de Bíblia, Deus a mesmo. palavra de Deus. E assim, e elas vão discernir a vida delas, o que está certo e o que está errado. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a criança em cada momento, porque Amém. Deuteronômio, né? Deus falou para o povo de Israel, dizendo: olha, quando acordar, quando levantar, quando estiver na rua, quando estiver ao deitar, quando, sabe, é tudo, tem que ser. E a criança, ela vai olhar para o mundo e ela vai discernir o que é que dá felicidade. Ela já vai ter um entendimento Já vai desde ter o pequena, né? E vai entendimento. evitar tanta coisa, tanta problema Exatamente. durante a adolescência e a vida Isso. adulta, né?
as dúvidas, ela não vai ter como aqueles que não conhecem a palavra, não é? As Uau, dúvidas sim. serão, sabe, muito fáceis de serem superadas. Nós precisamos pensar, enquanto igreja, que o ministério infantil, ele é tão importante, talvez até mais, do que o próprio seminário que prepara pastores. Talvez eu acredite realmente nisso, É, porque é a base do que vai vir aí, né? exatamente. Então, acho que é importante estar fomentando e É. preparando os líderes que vão estar ali com as crianças e tudo É, mais, né? eu vejo isso assim, eu sempre comparo as crianças a Daniel e aos Uhum, seus amigos, né? Que eram muito jovens, foram sim. levados da família, foram tirados, mas eles não se contaminaram. Amém. Então, como nós estamos preparando nossas crianças para que elas não se contaminem, para que elas façam diferença, né? Isso tem que ser no lar e na igreja. A gente coloca muito a responsabilidade na igreja, mas é no lar. Eu acho que todo novo convertido, toda família nova convertida precisa ser preparada para educar seus filhos, Amém. sabe? Porque aí, quando você está eh, vivendo isso, crescem os pais, crescem os filhos, E a família, o e a núcleo família. familiar, ele está sendo ali fortalecido pelo Espírito Santo de Exatamente. Deus, né? E no mundo, eu acho que o mundo precisa tanto de famílias que são exemplo, Com sabe? certeza. Porque nós somos observados. A gente pensa que não, mas você é observada. Se você é crente, você tem uma cruz, você tem uma identidade, as pessoas começam a ver você. Uhum. E não é porque eles querem criticar, não. A gente Porque se tem torna referência para o porque se torna mundo. Sim. referência, é como se você tivesse uma resposta. Eu tenho um exemplo que, assim, eu estava na frente, na escola, com meu filho caçula, ele no meu colo, e eu estava esperando para falar com a Aham. diretora. Eu só conversei com ele. Hum. Estava ali conversando, nada sobre igreja, nada sobre Bíblia. Eu estava falando com ele. Uhum. E, de repente, uma mulher com 2 filhos se aproxima e pergunta: qual é a igreja que você vai? Ela reparou de longe. Eu não falei igreja, não falei Deus. E aí eu disse: eu vou para uma igreja que fica ali na ladeira da Sé, no pé da ladeira. Aí ela não sabia que eu era pastora, né? Aí ela disse: eu posso ir lá? Eu digo: pode, o culto é tal hora, tal hora. E quando ela chegou no domingo, eu estava de vestes com meu Aham. marido, Com a meus alva e tudo filhos, mais. tudo. Aham. Aí ela parou e ficou impactada. Ela ficou muito, muito tempo em pé olhando para a gente, sabe? Aham. Essa mulher até hoje está na Glória igreja, a sabe? Deus, que coisa Ela, seus boa. 2 filhos, porque ela era uma pessoa, era uma mãe solo, né? E aí ela levava a vida com muito, era muito difícil. Então lá ela Ser mãe já é encontrou. difícil, né? E mãe solo. Exatamente. Então ela começou a conviver e mergulhou, ela e os filhos caminham na igreja. Então nós somos observados. Quando nós preparamos nossos filhos se tornam líderes. Amém. Entende? Eles são líderes. Eu vejo assim, eu fico muito feliz de ver meus filhos, né? Principalmente o que hoje ele tem 3 empresas, né? Os amigos dele disseram para mim, nós tivemos um berço com muitos recursos, né? Mas ele não. O John, ele soube construir a vida dele. Então, eu Uhum. acho que o que a gente mais deseja nos filhos é que eles se tornem líderes. E a palavra de Deus prepara o líder. Ela Uhum. não prepara para você ser um pastor, para você ser um bispo, não é isso. O que nós precisamos preparar é liderança. Nosso ministério no mundo é de governo. Uhum. Então, nós governamos na empresa, nós governamos na escola, nós somos líderes, Uhum. somos as pessoas que têm a resposta para o mundo. Então, nós precisamos olhar para a criança assim. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Hoje eu estava falando sobre isso, eu queria abrir o espaço aqui para contar. Hoje eu estava com uma amiga minha e ela pegou, a gente foi pegar o filho dela na escola. Eu achei tão interessante, eu fiquei observando, porque ela fez assim: filho, qual foi. Você leu a Bíblia ontem?
E eu fiquei, que diálogo legal de se ter com seu filho. Eu acho que ele tem entre 8 e 10 anos. E ele li, mas eu entendi isso aqui. Ela, não, é melhor você ler de novo, porque aí amanhã a gente vai conversar e a gente vai conversar sobre a Bíblia. E eu fiquei preparando e eu fiz, eu quero ser esse tipo de mãe um dia. Sim, E o quanto que é importante a leitura bíblica para uma criança ser levada a sério, assim como o conteúdo da sim, escola, assim como qualquer outro tipo de conteúdo que uma criança se tem no dia a dia, né? E que sim. isso se perdeu de alguma forma, em algum momento, mas que eu acredito que o Senhor tem levantado pessoas e tem falado com pessoas para que a gente prepare essa próxima geração, Sim, justamente também porque eu tenho certeza que a visão que a senhora tem da unidade da igreja, eles vão sim, ser os principais líderes a vir sim, fomentar isso no futuro, né? sim. E eu acho isso tão importante, tão importante. É. Amém. E aí, trazendo aí esse gancho que a gente acabou de falar sobre crianças, eu queria que a gente começasse a conversar um pouco agora sobre a visão mundial. A senhora Uhum, trabalha com crianças lá, sim, mas para quem está escutando e para quem está assistindo a gente, talvez não saiba o que é a visão mundial. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é a visão mundial uhum, e o que é o movimento de mulheres de visão, que a senhora faz sim. parte. Visão Mundial é a maior organização cristã não governamental, né, do mundo. Ela começou com um pastor Bob Pierce, que ele era um fotógrafo pastor, e ele estava na Coreia e lá ele começou a fotografar. Foi quando explodiu uma guerra, como iniciou uma guerra, e ele ficou lá sendo o correspondente dos Estados Unidos, né? Uhum. E então ele era companheiro de Billy Graham e ele fazia cruzadas evangelísticas. E numa dessas cruzadas, uma menina chamada Jade se converteu e foi expulsa de casa. Então ela Caramba, foi levada para um orfanato, como uma órfã. depois que se tornou cristã. Exatamente. E aí ele visitando os orfanatos, ele conheceu esse orfanato e a líder a administradora do orfanato contou a história de Jade para ele. E aí ele disse assim: "E o que que você vai fazer por essa menina?" Ele perguntou, né? Aí ela disse: "Eu pergunto ao senhor, o que é que o senhor vai fazer?" Porque ela se converteu e está aqui agora. Então aí ele botou a mão no bolso, tirou US$ 5 e disse: "Você fica com esse e eu vou voltar para os Estados Unidos e vou trazer apadrinhamento para essas crianças." Quer dizer, ele nunca pensou naquela hora que se tornaria uma ONG tão grande que já é presente em 100 países. Uau. Então, durante esses anos, quase 70 anos, a Visão Mundial ela vem trabalhando frente às crianças mais pobres dos países, à frente de emergência, né, atuando com as ações humanitárias e também fortalecendo essa visão social do Evangelho. Amém. Então, ela tem muitos livros de pastores eh, que foram publicados pela Visão Mundial Com todo dinheiro é revertido de volta para a ONG, no para a caso. criança. Uhum. Toda a arrecadação da Visão Mundial é para um projeto, para emergência, para ações humanitárias. A Sim, Visão Mundial tem sede na Inglaterra, tem sede na Europa, em vários lugares, Nova Zelândia, Austrália. São 100 países. Tem os países que são os captadores de recursos e tem os países onde os trabalhos são executados, né? sim, Então, hoje o Brasil vive um momento bem desafiador, sim. porque ele tem sido quase 40 anos de receber, ser um dos países que a Visão Mundial desenvolvia os projetos. Mas agora, por não ser mais aquele país que era na época que eu conheci a Visão Mundial, as crianças morriam de desnutrição de terceiro grau. Eu Caramba. tenho fotos. Foi Há como quanto tempo atrás? isso foi em 82, né? Em oitenta Uhum. e dois eu conheci uma comunidade onde as crianças morriam de desnutrição, de fome, Caramba. e lá em Olinda.
Caramba. Então, foi a partir daí que eu fui apresentada à visão Sim. mundial. Então, a visão mundial hoje não tem mais esse impacto, né? As crianças têm crianças pobres. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande com a infância brasileira, que é a questão das drogas, né? Do tráfico humano, né? As Isso ainda crianças, acontece muito dentro do muito. nosso país, né? Não é como era na década de 80, que era o maior desafio era a fome. Sim. Mas hoje nós temos uma miséria, mas uma miséria muito maior, porque as crianças são iniciadas, né, no tráfico, na prostituição muito cedo, são prostituídas desde pequenininhas. Isso em todo o país? Eu estava lendo há poucos dias atrás que os focos encontrados pela polícia, Uhum. né, são muitos, eu esqueci agora o número, mas é uma coisa absurda. Focos onde as crianças são prostituídas, né, e elas Isso é são muito triste. tiradas. É Uhum. muito triste. Mas, então, a Visão Mundial, ela trabalha com projetos onde as crianças são eh, elas podem participar desse projeto no segundo turno, vão para a escola, a Visão Mundial visita, tem um acompanhamento com os pais, com a comunidade. Então, as crianças são acompanhadas na escola, na família e na comunidade. É um local, né, que eles implantam É, ali dentro daquela é, comunidade e vão acompanhando as crianças até isso. determinada idade ou até não ter algum tipo de problema mais, é isso? Isso. O que a visão mundial, a transição é essa. Antes a visão mundial ela tinha esses locais. Primeiro ela começou trabalhando com as igrejas. Depois ela começou a abrir que eram projetos de desenvolvimento de área, que eram os PDAs. Mas agora ela está trabalhando com as escolas, né? Então, nas escolas ela tem aquele grupo de crianças que são apadrinhadas. O Uhum. apadrinhamento ainda é o carro forte da visão mundial. Esse apadrinhamento foi o que a senhora apresentou para a gente aqui na Isso, Conferência Elas. Para quem isso. está escutando, basicamente a gente uma criança escolhe um E, pai adotivo é, para estar acompanhando e ofertando na vida dele, não é isso? isso. Perfeito. Porque a criança, quando ela tem um padrinho, uma madrinha, a criança ela se sente como se eu Alguém pertenço, investe em mim, alguém né? investe em mim, alguém se preocupa comigo, Uhum. alguém ora por mim, sabe? Amém. Aham. Então, esse relacionamento encoraja a criança. Acho que a gente pode imaginar como é importante as pessoas da nossa família que nos admiram, que nos aconselham quando nós somos crianças. Hoje as crianças estão muito soltas, Sim. não é? Muito soltas. As crianças às vezes até na classe média, as crianças são negligenciadas. Deixa a Sim. criança com a tela e não quer saber, não é? A gente nota pelo vocabulário, sabe? Sim. Das pessoas, a forma como se refere aos filhos. Ah, eu estou presa porque os meninos estão de férias, sabe? A gente nota que é um peso. Infelizmente, isso é uma realidade hoje em dia, É, né? Das pessoas enxergarem a é. maternidade com esse peso. Então, a Visão Mundial ela trabalha também na área de treinamentos, né? Treinamento da rede de proteção. Ela está muito envolvida com a advocacy, porque muitas leis elas não estão acontecendo, não estão sendo implantadas, implementadas por falta de interesse mesmo, tanto do meio governamental como também da sociedade. E a Visão Mundial ela promove debates, ela promove fóruns, né? Tudo em prol ali da melhor vida possível para uma criança e Isso, adolescente, que é o é, futuro é, de uma nação, né? é. Perfeito. E quais foram, assim, a senhora falando isso, a senhora já está lá há muito tempo, quais foram, assim, os maiores testemunhos, ou então o maior testemunho que a senhora já conseguiu enxergar de transformação do Senhor, assim, lá? São os impactos. Eu já fui muito impactada por estar assim, por exemplo, eu estava na Bahia falando numa conferência e chamaram uma psicóloga e o esposo para me transportar de uma igreja para outra. Aham. E no caminho, eu acho que nem a igreja sabia, essa psicóloga disse: Eu fui uma menina apadrinhada da Visão Mundial. Isso Caramba. me, isso me alegra muito, porque às vezes você pensa que está muito distante, que você quer ver o fruto. Ela disse: na minha família ninguém estudava, ninguém.
E eu fui convidada para participar de um projeto da Visão Mundial numa igreja. Ela era católica, mas ela era uma pessoa que não ia à escola, ficava pela rua com a família. Então, ela começou a ser acompanhada pela Visão Mundial e por um padrinho americano. Só que ela começou a estudar e ela disse: Eu me formei, meus irmãos se formaram. Amém, glória a Então, uma Deus. família que não existia, né? Eu fui muito impactada por essa história. Também, assim, outras pessoas que a gente vai encontrando na vida, né? Tem um pessoal mesmo que nós apadrinhamos lá em Olinda, hoje tem pastores, hoje tem esposas de pastores, né? Amém. Eu fico muito feliz quando eu vejo a gente se encontra Uhum. e as pessoas dizem, eu fui apadrinhada, viu? Pela Ai, que pastora Cimeia. maravilha. E assim, eu acho que a melhor coisa de estar envolvida na visão mundial são os resultados. Amém. Sabe, que a gente vê, pensa que é longe, não é que o Brasil é muito grande. E a Uhum. gente não sabe. A Visão Mundial hoje está muito atuante com os imigrantes, Sim, que é né? um Que é grande problema aqui no um nosso é um desafio muito desafio muito grande, grande. mas ela está lá ensinando a língua, profissionalizando, fazendo a Que é um documentação. papel que o governo deveria prestar, a sociedade deveria estar É, junto, e como não é, está, a visão mundial chega junto para sim, acolher essa galera e sim, conseguir deixar de ser apenas uma estatística e a isso. ser transformar numa vida em que importa, né? E as estratégias, por exemplo, hoje ela trabalha com futebol, agora tem uma escolinha de surf em Que Fortaleza, massa. mas nos lugares onde a droga, o tráfico é muito grande, a Visão Mundial chega, né? Ali Uhum. chega, mas para ela ir, para ela chegar, nós precisamos nos envolver, Amém. sabe? Apadrinhar uma criança, visitar um projeto, sabe? Ela abre portas para a gente visitar. E nós que somos cristãos, nós precisamos entender isso, né, pastora? É, Porque às vezes eu vejo assim que a gente acha que o evangelho ele traz uma transformação apenas para a gente que está dentro da igreja, sendo que o evangelho ele tem que alcançar uma transformação em toda a sociedade, é, né? Então a transformação de uma vida precisa ser completa, né? Então é, pessoas que se formaram, conseguiram construir uma família, qual o impacto que isso não pode gerar em uma outra geração, né? é. Então a gente precisa cada vez mais se envolver nesse tipo de movimento de ministério, né? Isso. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós pregamos na igreja, Uhum. né? O que nós recebemos na igreja. N- Quem tem essa visão não consegue sair da igreja sem olhar para o mundo como um campo Não tem, missionário, sim. entende? Porque você vai para a igreja para se fortalecer e ir para o campo missionário, que é lá na sua, onde você trabalha, é na sua comunidade, Todo mundo né? tem um chamado É, missionário. Todo cristão tem esse chamado exatamente. missionário, né? Eu estava visitando a casa onde John Wesley cresceu, né? Aham. Fui na escola, na Que faculdade, né? Na massa. igreja. Eu queria ver de perto, ouvir, não é? Eu digo, que família, não é? Que família. Aquela mulher, a E a mãe Susana dele é. Wesley, Uhum. não fazia nada sem antes 2 horas de oração. Ela Amém. tinha uma horta caseira onde a comunidade poderia usufruir daquela Uhum. horta, daquela, né? Ela tinha muita plantas medicinais. Medicinais. E aí Aham. você vai na casa de John Wesley lá, ele também tinha uma horta, um lugar onde ele plantava, fazia plantas E fizeram uma medicinais. grande diferença, né? Grande diferença, até influenciaram, né, de uma Uhum. certa forma, a abolição da escravidão, né? E assim ele, assim, a vida dele era um exemplo, Uhum. mas a sociedade foi muito beneficiada Com certeza. A gente precisa se com levantar como cristãos, né? exatamente, E quando eu exatamente. falo que a gente precisa se levantar, não é nem numa forma é, triunfal, né? Não, É de uma forma de a gente precisa fazer o que Deus nos chamou para fazer na isso. sociedade, independente. Então, é uma coisa que eu me pego muito. Eu acho que a gente conversou sobre isso aqui quando o Dom Ivan veio para cá. A gente não serve ao Senhor só dentro da igreja. Não. É para além das portas da É, igreja, né? é. Tem tanta coisa que a gente precisa fazer. Eu hoje mesmo estava falando que eu acho que as conversas numa mesa
são tão edificantes quanto um culto. A gente precisa do culto, mas a gente Sim, precisa sentar numa mesa, conversar, abrir nosso coração, servir as sim, pessoas e sim, estar realmente indo atrás disso e vivendo o evangelho além isso, do ministério da igreja, né? sim, Amém. Eu amei isso que a amém. senhora falou sobre John Wesley. E sobre o movimento Mulheres de Visão, Sim, recentemente vocês fizeram uma viagem missionária, foi. e esse movimento ele é diferente do que vocês, como Visão Mundial, veem especificamente, é mais voltado para mulheres. Sim, o foco do Mulheres de Visão é engajar a mulher evangélica na causa da infância mais vulnerável, né? Então, sempre o que nós estamos hoje atuando é na formação de pequenos grupos. O que que acontece De nesse pequeno? discipulado? Não, não de discipulado, mas um grupo de serviço, sabe? É Hum. um grupo de serviço. O discipulado é da igreja. Mas o pequeno grupo, ele tem 5 pilares. Primeiro, a reflexão bíblica, não é? Nós temos estudos para a mulher entender a infância na Bíblia e o papel dela na sociedade. Então, é um grupo que mobiliza a mulher. Então, ele primeiro tem a reflexão bíblica, a oração, que a Uhum. intercessão é importantíssima. Sim. Hoje mesmo, é terça-feira, de Uhum. manhã às 6 horas, temos o grupo que se reúne no Zoom, e Uhum. daqui a pouco, às 9h15, mais uma para as mulheres que não podem De manhã, reunir né? pela manhã. Conseguirem à noite. Mas focamos muito na oração e na ação. Então, a ação é o nosso terceiro pilar, que é o fale. Fale em favor das crianças que não podem se defender. Então, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Uhum. E nós estamos pesquisando e aprendendo sobre as razões que levam uma criança à automutilação, a desejar morrer. E Uhum. a gente pensa que isso está muito distante. Basta Mas você não tá chegar numa assim. escola e você perguntar: Uhum. quem aqui já teve vontade de se matar? É Uhum. incrível. Nós estamos vendo isso bem próximo, sabe? Sim. Porque a criança não entende o que está acontecendo ao seu Ela redor. recebe a informação e quer fazer a mesma Exatamente. coisa. E também, às vezes, ela sente uma dor Aham. pela negligência, pelo abandono dentro do lar, né, eu visitei uma escola aqui em Igaraçu e uma criança começou a chorar. E ela disse assim: uma pessoa fez algo muito ruim para mim. Oh, E meu quando eu Deus. cheguei em casa, meu pai disse: eu não tenho tempo de conversar. Ela foi falar com a mãe disse assim: depois a gente conversa. Mas ninguém tinha tempo para mim. Ela chorava, Caramba. chorava, sabe? Aí foi quando eu falei que Jesus era o nosso melhor amigo. Uhum. E ela, naquela hora, depois de conversar, né, eu perguntei se ela queria que Jesus acompanhasse ela em todos os Uhum. momentos. E ela disse que sim, e ela confessou Jesus, sabe? Com 7 aninhos. E Amém. você olha assim, uma criança com 7 anos, né? Uhum. Então, a Visão Mundial, a Mulheres de Visão, ela tem esse papel de reunir pequenos grupos, porque pequenos grupos você vai se envolver, por exemplo, Setembro Amarelo, onde é que nós podemos falar sobre o Setembro É para Amarelo? fazer uma Então, ação fazer uma específica ação com as específica crianças naquele ali. mês. É. Amém, perfeito. E vocês têm feito muita coisa, né, também. Nós fizemos agora uma jornada missionária, foi a primeira, Uhum. e eu acho que agora está todo mundo inquieto, querendo outra jornada, sabe? Porque a jornada ela tem o, o objetivo de levar a mulher a conhecer áreas vulneráveis. Então, Uhum. nós visitamos 5 comunidades e as mulheres que foram, elas eram mulheres profissionais, a Sim, maioria, mas todas foram impactadas, né? E eu acho que é muito bom a gente receber os sim. testemunhos, porque eu vi assim as médicas que estavam lá, elas avançavam sabe, com um prazer muito grande, Aham. preocupada, e já tem médicas aqui recebendo crianças do sertão, Que abrindo portas maravilha. para os tratamentos aqui. Amém. Isso é uma Então, bênção. isso, veja a ponte que isso, né, que a gente Pode trazer para a pode. igreja, para a sociedade. Exatamente, E é um espaço para pregar o evangelho, evangelizar exatamente. pessoas e fazer a missão do Senhor, né? Exatamente. Amém, glória a Deus. Muito feliz em conhecer mais disso. Eu espero que isso mova o coração de muita gente que está assistindo Sim, a amém. participar mais Sim, do movimento e da visão mundial.
E puxando o gancho sobre viagens, missionários e chamado, a gente estava falando agora há pouco, antes de começar, a senhora fundou uma igreja, a igreja Uhum. anglicana Água Viva, Sim, não foi isso? foi. E eu queria saber como é que foi esse início aí, esse chamado do Senhor na vida da É, senhora. A gente falou aí sobre o seu chamado pastoral, sobre a visão mundial, é. e não achando que é pouca coisa, né? Na época aí, a senhora ainda fundou uma igreja, então eu queria entender como é que foi isso. Sim. Nesse período, isso foi em 1990, eu fui ordenada, né? E ali eu comecei eu fui a pastora da juventude. Aham. Então, nós tínhamos um projeto chamado Deus é Verde, que era um projeto de educação ambiental, Uhum. baseado na Bíblia. Então, nós tínhamos acampamentos e muitas palestras sobre a ecologia na Bíblia, Que né? O interessante cuidado com o isso. meio ambiente na Bíblia. Aí vinha quer dizer, nós fizemos um projeto para dentro da igreja, mas ouviram falar e aí Sim, nós tivemos a Cipoma envolvido, a Universidade Rural, todo mundo assim impressionado com esse sim. tema numa igreja, né? E um parênteses que é tão importante para a gente falar É. como igreja também, né? Exatamente. Então, nesse período, eu tinha também um grupo de pastores que a gente se reunia para orar. Uhum. Presbiterianos, batistas, vários. Sempre A o unidade da igreja meu ali. ministério sempre foi marcado por isso, né? E aí, um deles disse: Olha, pastora, você é muito engajada com esse tema e eu quero começar um trabalho no lixão. Eu ainda não conhecia nenhum lixão. E ele disse: tem um grupo muito grande de famílias, tem uma comunidade no lixão de Olinda, mas é muito violento, porque lá é lugar de desova, sabe? É um lugar de tráfico, a polícia não entra. Então aí eu disse: o que que você quer que eu faça? Ele disse: vamos fazer um impacto lá evangelístico. Então o grupo era grande da nossa igreja, então nós organizamos um impacto evangelístico com a juventude vestida de palhaços, conseguimos picolé e muito brinquedo, muitas cestas básicas e fomos no comboio. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu pensei que era só para ficar naquela tarde e pronto, né? Aham. Só que o pastor presbiteriano não Ah. foi. Ele foi para um mestrado na Aham. Inglaterra. E então aí veio uma pessoa da igreja dele e disse: Pastora, olha, o pastor não veio. O pastor Hum. Laírton, ele foi para a Inglaterra. Aí eu disse: Eu não acredito. Ele me chamou. Deixou tudo aqui. Quando eu olhei, aquele lugar era só lixo e muita fumaça. E tinha lá famílias com bebê, mulheres Uhum. com câncer terminal. Eu comecei a ver tudo aquilo e eu disse: Senhor, eu não vou ficar aqui não, nem pense. Porque a gente sabe como Deus trabalha, né? Ele Sim, pode trabalhar colocando uma coisa na sua mente, no seu coração aos poucos, mas ele pode jogar você no meio de uma grande, como ele fez com muitos personagens bíblicos, sim, né? sim. E aí, quando eu vi aquela situação, aí eu sei que chegou um bêbado, Hum. um homem totalmente embriagado, me entregou um anel e disse: Pastor, esse anel é uma aliança entre a senhora, Deus e esse lugar. Caramba. Quando eu ouvi aquilo, a primeira coisa que veio Deu um na minha frio. cabeça foi: a gente, quando quer ouvir a voz de Deus, a gente vai para um culto, né? Canela de fogo, né? Mas naquela hora, esse homem falou comigo que eu disse: Senhor, entrei de gaiato nesse navio, sabe? Quando eu estava bem triste com essa palavra dele, né? Sim. Aí o Senhor falou no meu coração: tira a sandália dos pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Uau. Veio um flash assim na minha mente, Deus já estava aqui, Amém. sabe? E ele me trouxe a esse lugar, mas eu não tinha noção do preço que eu ia pagar para estar ali, sabe? Era o preço de deixar uma igreja confortável, uma família. Meus filhos eram pequenos, isso foi em 93. Aham. Meu filho caçula tinha 3 anos, Muito novinho, né? muito pequenininho. E aí eu disse, tem que deixar a convivência do lar para. Aí eu comecei a frequentar o lixão, Uhum. sabe? Não, ia uma vez por mês. Aí depois eu comecei a Deus começa a cobrar. É só isso que você vai fazer? Eita. Aí eu comecei a visitar as casinhas, Uhum.
E comecei um culto de oração com as mulheres, depois com as crianças. E Deus começou a me dar, sabe, ideias. Eu digo, eu não gosto quando Deus me dá ideias, porque Ele só me dá ideias grandes, né? E o Aham. que eu pensava que era impossível, né? Ele começou a mostrar, porque como eu já estava muito envolvida na questão ambiental, aí ele mostrava, olha que lugar, que tesouro tem aqui. Uau. Porque a questão da reciclagem é uma coisa muito séria que a igreja Sim. precisa abraçar, Amém. sabe? Então aí eu comecei a ver aqueles homens catando ali, aquelas crianças, eles tem pessoas que vão catar durante o dia e outros vão catar à noite. Então, o tempo todo tinha pessoas ali naquele Sim. lixão. E tudo misturado com bandidos, com tráfico, sabe? Com Famílias envolvidas no famílias meio, sim. envolvidas. Então, eu fui falar com o prefeito, que era Germano Coelho na época. Aham. Ele disse, pastora, sai dali, que a gente não tem projeto nenhum para aquele lugar. E aí eu disse, aí o Senhor mostrou, né? Se o povo não, se é em uma questão de justiça ou de injustiça, Deus começou a mostrar o que era injustiça, né? Social, Uhum. para mim, que eu nunca tinha estudado sobre isso. Então, foi muito lentamente, mas foi muito radical, sabe? Na minha vida e como Deus trabalhou. Amém. Porque em Foram quantos anos? 94, em 94, eu conversando com algumas pessoas, elas me disseram que uma família disse que tinha comido uma mama humana. E foi quando eu observei, olha, quase um ano, e eu não tinha percebido que tinha muitas seringas, sabe? Caramba. Porque a gente vai para encontrar o povo, Aham. mas o que tinha ali de lixo hospitalar. E aí, naquela noite, eu preguei na igreja e eu conversei e falei sobre a questão da mama, não é? Que uma mulher comeu uma mama humana. Como é que nós podemos ficar tão confortáveis numa igreja, sabendo que o mundo tem muito para fazer, não é? Uau. Falta Sim. amor, falta justiça. Nós somos responsáveis por essa mensagem profética. Amém. E aí, na igreja, tinham 3 ou 4 pessoas que trabalhavam na Rede Globo, que era Magda Bassenberg e outras pessoas lá, né? E aí, no outro dia, isso elas comentaram lá na Rede Globo, e aí começou o telefone, meu telefone. Aham. Pastora, você viu alguém que comeu uma mama humana? Vi. Você nos apresenta? Pode ir lá, procure Dona Leonildes. E aí eu comecei a indicar. Eu sei que naquela semana a Olinda virou uma tempestade, sabe? Caramba. Vieram vários jornais, Clarim, a CNN e todos esses jornais que gostam de um sensacionalismo, né? Uhum. Mas Isso é assim, escandaliza as pessoas, escandaliza o sim. mundo. E os jornais diziam, eu tenho esses recortes que dizem assim, no Brasil, em Olinda, tem canibalismo. Que não era isso, né? A manchete expôs, né, isso. Mas dias antes disso acontecer, Deus tinha falado no grupo de oração que ele levaria a cidade, né, ao escândalo mundial. Uau. E aí foi quando eu não entendi por Uhum. que ele estava falando isso no nosso grupo de oração. Mas aí aquilo fez todo sentido ali, sabe? Uhum. Porque Olinda foi invadida por vários jornais. E realmente eu fiquei muito apavorada na hora, sabe? Porque o secretário de Políticas Sociais foi lá em casa, Uhum. saiu de lá de casa 2 horas da manhã, dizendo: Eu fui ameaçado de morte, você tenha cuidado, porque isso é Caramba. uma máfia. A questão da falta de gestão Sim. dos resíduos sólidos, destino de resíduos sólidos. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender um pouco de política, né? Sim. Como a nossa política hoje é comprometida, como a nossa política é suja, sabe? Uhum. Infelizmente. Infelizmente. É E muito eu triste disse, e isso. a igreja? Onde fica nisso? Né? Aí foi quando eu fui, né, eu falar com a prefeitura. Eu fui falar na Secretaria de Saúde e quando eu cheguei lá, disse: Você é Cimeia? Você, seu nome aqui O é um pessoal palavrão. revoltado. Eita. E eu comecei a entender que nós somos seres políticos. Com E certeza. quando a igreja, ela tem consciência disso, ela se torna profética. Elias era político, era um profeta político, sabe? Ele denunciava
a injustiça. Então ali eu entendi o que era ser, o que era denúncia, Sim, porque tudo isso não se aprende em prol não da se justiça, aprende no né? seminário, sabe? Não. E aí eu comecei a aprender no dia a dia. E comecei a ir lá na prefeitura reivindicar os direitos dos catadores. Foi quando a prefeita nova, que era Jacilda, né? Aí ela disse, pastora, me ajude a tirar aquele pessoal dali. Aí eu disse, e a senhora vai colocar eles aonde? Mas eles têm que sair. Eu digo, não, ninguém foi lá organizar eles, né? Eles Uau, estão lá sim. totalmente abandonados. Como que vai tirar se é o único ganha-pão deles? Eles sobrevivem Tem que dali. cuidar das pessoas ali, E né? aí começou a briga, sabe? Aí os catadores, pastor, a gente só tem a senhora para falar. Se agarraram Se agarraram completamente na comigo. senhora. Aí eu entendi Moisés, eu entendi muitos líderes, sabe? Eu disse, Senhor, Governando um povo ali, mas né? sabe quando Deus me jogou assim, ó, aí meu marido dizia assim, sabe por que você é corajosa? Porque você é ingênua. Eu Oh, digo, não, porque eu leio a Bíblia. amém. Eu disse, eu leio a Bíblia. A gente tem que Amém. ler, não é assim, como disse Moody, né? O jornal de um lado e a A Bíblia Bíblia do do outro, outro. né? Você tem que conhecer o que está acontecendo no mundo e o que Deus quer que a gente Uau. fale no mundo, né? Então, eu fui aprendendo sozinha. E, ao mesmo tempo, foi engraçado. Deus levou muitos jovens para lá, Amém. que os adultos não queriam ir. Então, hoje nós temos aí o Bispo Fred, Tava lá? ele foi para Que lá, massa. trabalhou Tá lá prestes a vir aqui comigo. também. Pronto. Então, eu vejo o Ivanzinho me ajudou muito. O Rafael, que hoje é deão da catedral, meu Deus, começou o ID, né? O grupo Aham. de teatro lá. Aham. Então, sempre nós vemos que o que Deus faz com a nova geração é incrível. Ela joga, Deus confia nesses jovens, sabe? E eu vejo, hoje eu fico tão feliz, porque eu olho quando eu vejo os pastores, né? Hoje, pastores, bispos, passaram pelo lixão. Tem um Sim. DNA, sabe? De justiça, de amor, de um evangelho que Na prática, transforma né? na prática. Amém. Então, eu fico muito feliz de estar vivendo isso hoje, sabe? Glória a Eu Deus. não, a gente não pode fazer, realizar, mas a gente pode multiplicar, não é? Lideranças, e isso é importante. Isso Amém. Glória a é Deus. um E existe até privilégio. hoje lá, né? A igreja, que hoje é Sim. uma paróquia. Não, ela é paróquia desde do ano 2000, Uhum. porque aí foi reconhecida no sínodo, né? Uhum. Hoje, eu digo assim, hoje fizemos um upgrade, né? Aham. Hoje quem está lá é um bispo, né? O bispo Flávio. Ele lidera, ele tem uma equipe pastoral, mas quando eu olho, me dá uma alegria tão grande, Com certeza. porque eu vejo naqueles meninos que eram crianças naquela época, né? Hoje são líderes, né? Então, se a gente olha para uma criança e diz, eu quero que essa criança se torne um líder, né? Uhum. Ali tem jovens que uma vez ficaram com muita fome, tinham fome, a gente tinha que ir olhar o que tinha dentro de casa, porque eu era muito assim, de fuçar, sabe? Sim, sim. Eu De ia estar no nas meio da casa do casas, povo mesmo. vou tomar café lá. Aí o pessoal ficava, mas eu Isso é não ser tenho pastor e pastora de verdade. E estar em casa, comer, é, tomar aí eu café. ia com as sacolinhas, sabe, para Aham. fazer. Eu digo, não, não se preocupe, eu já levava as Aham. compras, né? E isso criou vínculos, cria raízes, né? As Com pessoas certeza. O começam a relacionamento, né, entender pastora? que o evangelho veio para transformar a minha vida, Amém. né? Então isso é amor, Glória a né? É Deus. Jesus. Amém, glória a Deus. Eu tô tão feliz com essa conversa, tão feliz, já aprendi tanto aqui. Amém, glória a Deus. Muito feliz de verdade. Tantos temas importantes que a gente precisa resgatar como igreja. A nossa geração precisa voltar a olhar. A política entristece tanto o nosso coração que às vezes a gente coloca de lado, negligencia. E pelo que a senhora falou aqui, me sinto confrontada Amém, a me movimentar de alguma forma, né? A nossa amém. geração precisa fazer algo a respeito disso. Uhum. E caminhando aqui agora para um dos últimos pontos aqui para a gente conversar.
E é um dos temas que eu acho que a igreja fala muito pouco também, assim como Uhum, vários outros que a senhora levantou aqui agora. A igreja fala muito pouco sobre adoção e eu acredito que a uhum. senhora tem muita autoridade para falar sobre isso, porque não só pela visão mundial, mas porque também a senhora adotou com muita Sim, alegria. E eu queria entender, da senhora como é que nós, como cristãos, nós devemos contribuir para isso. Como é que a sim. gente deve contribuir para essa pauta da adoção? Uhum. Primeiro, porque nós somos adotivos, né? Nós somos Ó, filhos adotivos do Senhor. Jesus é o filho primogênito, né? E ele era o único, mas ele se tornou primogênito porque depois dele vieram os que foram recebidos, né, na família do Senhor. Então, amém. esse princípio, ele move a gente a olhar para a criança como uma criança que pede uma família, que clama Uhum. por uma família. Isso começou na minha infância. Aham. A primeira vez que eu entendi adoção, eu fui até um certo ponto, eu era irmã, eu era a filha mais velha e os meus três irmãos, homens, né, eram pequenininhos e eu sempre brinquei com brincadeira de menino. Aham. E aí, quando eu tinha 9 anos, aliás, 8 anos, aí eu estava brincando com meus irmãos na frente de casa e uma mulher passou e disse assim: Você tem irmã? Aí eu disse: Não. Aí ele disse: Você quer uma irmãzinha? Eu disse: Quero. E aí ela me entregou um bebê Do nada. super desnutrido, uma Meu menina. Deus. E eu entrei com a menina em casa e eu disse: Mamãe, eu ganhei uma irmã. Meu Deus. Do nada Então, do isso. nada. E recebeu e vocês Recebi, adotaram. levei. Ela ficou 2 dias escondida, né, atrás do Aham. guarda-roupa, porque ela não chorava, ela era muito desnutrida. E mamãe escondeu de papai. E só depois de 2 dias é que falou, né? Olha, aconteceu assim. Mamãe ainda correu na rua para ver, né, se Se o pai encontrava a tava, a mulher. mãe, sim. Essa menina não ficou conosco, porque depois que ela estava muito bonitinha, toda gordinha, né? Então, o pastor da igreja da Uhum. época, né? Ele não tinha filhos e meus pais deram. Você não imagina como isso arrancou meu coração, Oh, meu sabe? Deus, sim. Porque ela era minha, né? Aham. Sua Era irmãzinha. minha irmãzinha. Então, depois disso, mamãe adotou outras crianças, né? Que Então, nós bênção. temos 3 pessoas, 3 irmãs adotivas na família. Que bênção. E quando nós casamos, Depois era o desse nosso cenário que a sua mãe depois adotou. desse cenário, né? Porque ela tinha que repor minha irmã. Mas assim, depois, quando nós casamos, o nosso plano era ter e depois adotar. Uhum. Mas eu passei muito tempo, 2 anos, e não consegui engravidar. E aí foi quando veio o nosso primeiro, né? Nós invertemos e nós adotamos o primeiro, Timóteo, e ele ficou durante 7 anos, né, como filho único. E um dia ele disse: Mamãe, eu quero um irmão. E aí eu disse: Mas eu não consigo mais, né? Eu Aham. mamãe não é Vita e não posso ter um bebê. Vamos orar? Aí nós oramos, né? Tivemos outras experiências bem interessantes de cura, né? E Amém. cura e libertação, cura das memórias, de coisas. Foi muito forte. É porque eu não vou contar hoje e agora por causa Vai ter da que vir hora. outro momento. É, mas foi uma experiência incrível um médico, né, em Londres. Mas aí eu sei que eu engravidei. Que E bênção. aí nós temos 3 filhos, né? Que é o Timóteo, o John e o Hudson. E nós temos essa família que, para mim, é a coisa mais natural. E eu acho que o cristão todo cristão deveria adotar uma criança, tendo condições, né? Tendo condições emocionais e Financeiras e de apoiar aquela financeiras de criança e tudo mais. apoiar, Aham. compreensão. Mas Deus, ele abençoa tanto quando vem uma criança no nosso lar, seja biológica ou não, mas criança sempre é bênção. Amém. Uhum. Amém. Vou sair. Acho que todo mundo que está escutando aqui o podcast na íntegra vai sair daqui decidido a adotar depois disso. Amém, amém, pastora. E para finalizar o nosso podcast aqui, eu queria que a senhora pudesse deixar uma mensagem. Qual é a mensagem que a senhora deixa para essa geração, para a próxima? O que é que a senhora sente que Deus tem falado para a senhora para deixar para a gente aqui?
Eu acho que as palavras que sempre vêm ao meu coração são as palavras de Jesus, que a seara é tão grande, mas os trabalhadores são tão poucos, né? Uau. Eu acredito muito que nessa geração, nós que estamos hoje em, em cena, nós temos uma multidão, né, que está aguardando os frutos dessa geração. Amém. E a minha mensagem hoje é que nós não podemos mais ficar descansados. Nós estamos vivendo uma época difícil, o hedonismo, né? Hoje nós temos uma facilidade muito grande de viver uma vida confortável. Então, o que nós precisamos é conhecer a palavra Amém. e conhecer a nossa missão, porque o mundo está muito carente, clamando, as pedras estão clamando, e nós somos responsáveis por essa geração. Amém. Então, que nossos temas, né, sejam desafiadores mesmo, mas que não existe nada melhor do que servir, nada do que servir a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz com esse nosso Oh, papo. Pastora, muito obrigada, de eu que estou verdade, feliz de por estar. compartilhar tudo isso, toda a sua experiência de vida, história, e por ser tão usada pelo Senhor, Amém, amém, por ser uma bênção, na nossa cidade, na nossa geração, no nosso país, amém. e por nos confrontar e desafiar a viver mais esse evangelho, não pela inocência, mas porque a gente lê a palavra de Deus. Exatamente. Amém. Amém. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora e nos vemos no próximo Reconquest.